Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Elisama Viana. Esse é o nosso canal, né? O Guia da Aprovação. Trago hoje para vocês um raio-x. Esse raio-x do guia, cargo agente e escrivão da prova cancelada de 2021 da PCAL. Aqueles que não me conhecem, já me apresentei, sou Elisama Viana. Quer conhecer mais um pouco sobre o meu trabalho, só seguir lá o meu Instagram, elisamaviana06. Esse é o nosso canal, Guia da Aprovação. Eu nunca sou de pedir likes, mas para quem quiser dar um like, se inscreve no canal. Eu vou estar sempre gravando esses vlogs para concurso público, contando um pouquinho da minha experiência na polícia. Eu sou policial militar do estado de Alagoas. Então, contando um pouco da minha experiência da polícia, na minha área também jurídica, eu sou formada em Direito, pós-graduada em Direito Penal e Processo Penal. Então, estamos aqui para nos ajudarmos, né? Então, vamos partir logo para a questão. Antes disso, a questão do vídeo é fazer esse raio-x. Quantas questões vieram à prova da PCAL? 120 para agente ou para escrivão. Modalidade, certo e errado. Tem gente que não entende, pensa que toda a prova só é múltipla escolha. Não, tem uma questão, ou vou marcar certa, ou vou marcar errada. Aí dizemos, se eu marcar as duas, você perder a questão, anula. Agora, se eu marcar o gabarito de forma incorreta, não é errada, é incorreta, eu perco a que eu acertei. Então, a CESP vai me punir 2 vezes pelo mesmo fato. Então, vamos aprender também alguns bizus, alguns macetes referentes ao chute consciente, né? É importante, eu vou gravar sobre isso, então fique sempre atento aqui, que sempre vai ter coisa nova para vocês. Senhores, direito administrativo. Das 120 questões totais da prova, né? Não foram 120 questões de direito administrativo, não. 120 questões totais da prova, tivemos 13 questões. Tanto agente quanto escrivão, cada prova vieram com 13 questões bem distribuídas de direito administrativo. Isso equivale quanto, Elisama? A 10,83% da minha prova. Mas, Elisama, não estudei direito administrativo e errei todas. Lembra que a CESP te pune 2 vezes? Se ela te pune 2 vezes, tu perdeu isso aqui de questões. 26 questões num certame de 120 questões. É importante estudar direito administrativo? Vocês vão me responder. E para não demorar muito, nossa primeira questão. Senhores, foram 13 questões de cada prova. 13 questões diferentes de escrivão e 13 questões de agente. Não tem como trazer 26 questões em um vídeo só, para não ficar aquela coisa cansativa, porque eu gosto e a minha tendência é gravar vídeos de revisão, vídeos curtos. Eu trouxe 5 questões importantes da prova de agente e também, para diversificar o tema, 5 questões da prova de escrivão. Primeira questão da prova de agente, que foi selecionada por mim, mas caiu na prova que foi cancelada desse ano, foi referente a agentes públicos. Prova de agente, agentes públicos. Então, ele diz que as funções públicas podem ser exercidas apenas por agentes. Função pública só pode ser exercida por agente público, aprovado em concurso público. Não existe outra forma de provimento. Só a aprovação de concurso público. Está extremamente errada essa questão. Por quê? Vamos lá. Letra de lei. Importantíssimo saber essa lei. Importantíssima. Lei 8.429 de 92. Artigo 2 diz que agente público, o agente público, vou editar aqui na CESP, para os efeitos desta lei, todo aquele que, ela define, ó, a definição de agente público aqui. Para efeitos desta lei, são todos aqueles que exercem, ainda que transitoriamente, gente, ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo. Mandato, cargo, diferença de mandado, viu? Pelo amor de Deus, nunca confundam. Mandato é uma coisa, mandado é outra. Nesse caso, mandato, cargo, emprego ou função. Função nas entidades. Então, letra de lei, questão incorreta. Segunda questão. Também na prova de agente da Polícia Civil do Estado de Alagoas, prova cancelada, poderes administrativos. Segunda questão, afirma o quê? Ato praticado com abuso de poder. Eu pratiquei um ato com abuso de poder. Somente pode ser invalidado mediante revisão judicial.
Cara, a administração pública errou, praticou esse abuso, reconheceu, mas só o judiciário pode revisar isso. Correto? Extremamente errada. Por quê? Lembra da autotutela? Eu posso rever o que eu faço? Então, esse princípio da autotutela, ele me dá a investidura de anular ou revogar. Mas eu anulo o que, Elisama? Eu anulo o que é ilegal, o que tem vícios, ou revogo coisas por motivo de conveniência e oportunidade. Então, aqui, eu não preciso necessariamente de uma revisão judicial. Eu posso, pelo princípio da autotutela, fazer anulação desse ato quando é caso de anulação, derivados de vício, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, questão errada. Então, deixa eu apagar aqui. Então, revogação, motivo, conveniência e oportunidade. Eu revogo meu ato com qual motivação? De conveniência ou oportunidade. Anulação, sempre quando houver ilegalidade. A competência, a que só a administração pública pode fazer. Aqui é a administração pública e poder judiciário. Mas por que está errado? Porque não só ele que vai poder fazer. Eu também, como administração pública, posso fazer isso. Os efeitos, ex nunc. E os efeitos de anulação, ex tunc. A natureza, decisão discricionária. Aqui é vinculada. Tem que saber, deve saber a diferença de decisão discricionária e vinculada. Alcance, atos discricionários, atos vinculados e discricionários de anulação. O prazo, não tem prazo para revogar, mas o prazo para anular os atos eivados de ilegalidade são 5 anos. Próxima questão. Poderes da administração. Também assunto, questão que foi trazida do certame da PEMAL na prova de agente. Ato praticado de forma abusiva. Então, pratica um ato de forma abusiva com finalidade diversa. Tem uma finalidade diversa daquela atribuída pela lei. É configurado como excesso de poder. O excesso de poder é aplicado de forma abusiva, de forma diversa. O excesso de poder é isso? Questão certa ou errada? Questão errada. Gente, me perdoe aí a falta de bom senso, mas temos esse mnemônico aqui que eu não vou reproduzir, fala. A finalidade com desvio de poder é uma coisa, diferentemente de competência com excesso de poder. Então, a forma abusiva com finalidade diversa daquela atribuída caracterizaria excesso de poder? Incorretíssima. Quarta questão. Poderes da administração. Ele afirma que a discricionariedade é um dos atributos do poder de polícia. Então, ele diz que a discricionariedade, ser discricionário, é atributo do poder de polícia. Não confundam poder de polícia com poder da polícia. Isso é muito diferente. Mas não se faz presente, por exemplo, em concessão de alvarás de construção e de licenças para dirigir veículos. Questão certa ou errada? Questão certíssima. Porque o alvará, a licença, se eu preencher os requisitos, você não tem como dizer, eu não vou lhe dar a sua carteira. Porque, por mais que eu tenha passado no teste psicotécnico, na fase teórica, prática, não, porque eu não gosto de você, você não quero você habilitada, não. Se eu preencher os requisitos, é vinculado, você tem que me dar essa CNH. Então, a licença é um ato administrativo vinculado e definitivo. A minha CNH vai sair de todo jeito. E o particular exige a obtenção da anuência com a condição de exercer direito subjetivo ao qual ele é titular. Ele é titular, eu fiz tudo, eu passei em tudo. Então, preencher os requisitos, passei em todas as fases exigidos na lei, no caso da CNH, não comporta ele escolher ser discricionário, ele vai ser vinculado, é obrigatório. Não comporta ele escolher, concedo ou não a CNH, em conceder ou não esse documento. Então, questão certíssima. Poderes da administração, quinta questão. O poder disciplinar, ó a pergunta, poder disciplinar
Ainda na prova de agente, essa é a última questão escolhida por mim. Não abrange as sanções impostas a particulares. O poder disciplinar não abrange sanções impostas a particulares que não estejam sujeitos à disciplina interna da administração. Nesse caso, as medidas punitivas do poder disciplinar e contra o fundamento no poder de polícia. Questão certa ou errada? Questão certíssima. Então, essa puniçãozinha será do poder de polícia, poder de fiscalização, diferente do poder da polícia, que é o do poder dessa aqui, ó, da 06zinha. Lei altamente odiada pelos concurseiros, a Lei Lúcifer, demônio puro, Lei 8.666 de 93, versando sobre licitações. Gente, como tem gente que odeia essa lei. E a CESP traz, ela trouxe sim uma pergunta da prova de escrivão. Já fizemos as 5 questões de agente, vamos fazer mais 5 de escrivão. E ela trouxe essa pergunta. E ela traz um caso fático, só que eu não trouxe aqui. As provas estão disponíveis no site da CESP, para quem quiser ter interesse em toda essa questão, vai lá e acessa. Mas dá para ler a questão sem ter lido esse caso fático. Então, o que é que ela diz? Ela diz que a lei proíbe expressamente. A lei proíbe, é proibido expressamente eu utilizar esse requisito aqui, torna inexigível a licitação, quando há contratação de serviço de publicidade. Eu vou contratar um serviço de publicidade e eu não posso dizer, essa licitação é inexigível. Essa questão está certíssima, não precisava do caso fático. Vai logo na questão, vê o que a questão está pedindo. Se não dá, volta para o caso. Se der, continua. Por quê? Letra de lei, pura e simples. Artigo 25. É inexigível. Então, ele dá um rol. Dando esse rol, ele fala no inciso segundo aqui, ó, no segundo inciso aqui, para a contratação de serviços públicos técnicos enumerados no artigo 13 desta lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, ele veda a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Então, letra de lei, questão corretíssima. Agentes públicos, outro assunto pertinente. Então, vai ser o tema da nossa 7ª questão. O que é que foi cobrado nessa questão? Os agentes públicos subordinados não devem cumprir as ordens manifestamente ilegais de seus superiores. Uma definição e extremamente fácil, lógica essa questão. 8ª questão, poderes da administração. O que foi cobrado sobre poderes da administração? Ele diz que a aplicação da sanção pelo delegado, o delegado aplica uma sanção, configura o exercício do poder disciplinar, independente de abertura. O delegado vai aplicar a sanção, por exemplo, a um escrivão. No caso fático, eu não lembro bem quem era. Só que ele diz que o delegado pode sim aplicar essa sanção, mas ele afirma que ela é independente de abertura de processo administrativo quando há verdade sabida. PAD. Processo administrativo disciplinar. Quando a verdade é verdade, o que aconteceu é uma verdade sabida. Então, eu não preciso da instauração desse processo administrativo disciplinar. Eu posso fazer isso de qualquer forma sem a instauração desse processo administrativo disciplinar. Incorretíssimo. Senhores, a observação é essa. Observação. Apesar de se tratar do poder disciplinar, para aplicações de sanções, deve haver abertura de processo administrativo disciplinar. Hoje, e não se admite jamais a verdade sabida. Então, o erro da questão está aqui, ó. O erro da questão está aqui. E também esse independe de abertura de processo administrativo. 9ª e penúltima questão da prova de escrivão. Tema cobrado em CFO do Bombeiro e da Polícia Militar do Estado de Alagoas, provas canceladas. Tema cobrado para soldado da Polícia Militar do Estado de Alagoas.
tema cobrado para a PCAL. Então, é tema de carreiras policiais. E tem que se atender e começar a fazer um raio-x para quem quer seguir essas carreiras, do que é cobrado, o que são cobrados nesses certames. Porque assim vai facilitar o teu caminho para a aprovação. Eu sempre faço na mentoria, fazer esse resumo. Tentar estar sempre mentorando, para a gente estar ligado, ficar atenado no que está sendo cobrado pelas bancas aí no Brasil, FGV, CESP, VUNESP, entre outras. Mas vamos para o tema aqui. João, sobre responsabilidade civil do Estado. João, ocupante de cargo, ele tem um cargo comissionado, João. Ao praticar ato na qualidade de agente público, ele causa dano a uma Maria. Eu sou casada com João. O nome da minha filha é Maria. Para o Estado ser responsabilizado, Maria, a minha Maria, tem que comprovar que o ato danoso, o prejuízo sofrido, o nexo de causalidade, dolo e a culpa de João. Maria sofreu um prejuízo de João. Ele participava de um cargo comissionado. Isso não deixa de ser agente público e causa dano a essa Maria. E a Maria tem que provar ato danoso do João, o prejuízo sofrido, o nexo de causalidade, o dolo e a culpa de João. Provar isso aqui tudo para o Estado. Opa, vou indenizar você, Maria. Gente, não há o que se falar em comprovação de dolo ou culpa. É responsabilidade objetiva. Ele ali representa o Estado, Brasil, prestando serviços públicos. A responsabilidade é objetiva. Então, por exemplo, tá lá Maria dirigindo o carro, atropela Cleide. Cleide, atropelada lá, esbagaçada, tinha que provar, segundo a CESP. O ato danoso é o prejuízo sofrido, a causalidade, houve causa. O dolo e a culpa, ou a culpa dela, jamais houve conduta. Houve um nexo entre a conduta e o resultado, responsabilidade objetiva. Então, houve conduta. Eu estava conduzindo lá a minha VTRzinha. Houve um nexo entre essa conduta e essa Cleide aqui atropelada? Responsabilidade objetiva. Fala em dolo? Fala em culpa? Fala em provar o ato danoso? Não. Questão incorretíssima. 10ª e última questão do vídeo. Para quem quer as questões completas, ou acessar lá no meu Instagram e eu passo a prova para você, né? Ou baixa no site da CESP. Atos administrativos. Tema cobrado nos mesmos outros certames aqui citados e também para a PCAL. Então, o que é que ele te questiona sobre atos administrativos? A presunção de que os atos administrativos não são atos de administração, e é importante saber essa diferença, viu? A presunção de que os atos administrativos são editados em conformidade com o ordenamento jurídico é relativa, pois admite esses atos prova em contrário por parte do interessado. É relativa essa presunção? Certo ou errado? Questão certíssima. Absoluto é muito difícil algo ser tão absoluto no direito. Então, essa presunção sim é relativa. Lembrando esse mnemônico famoso, os atributos do ato é composto pela parte. Parte é uma pessoa bem conhecida pelo direito administrativo. Então, é a presunção, o termo P de presunção de legitimidade e veracidade. Presunção. Tá vendo? Presunção. Autoexecutáveis. O A. Típicos. São típicos e são imperativos. Pate. Questão corretíssima. Senhores, essas são as 10 questões selecionadas por mim. Desculpa algum erro de gravação, alguma coisa. Vamos sempre nos ajudando. Mas o objetivo é esse, trazer de forma simples disciplinas extremamente complexas, trabalhando questões e essas temáticas até a sua aprovação também
Vou trazer algumas experiências sobre o meu dia a dia, sobre a minha carreira de policial militar, de concurseira e concursada, passei no meu primeiro concurso. Mas o foco aqui é ajudar os senhores, compartilhem, curtem, mostrar aquele amigo que também sonha com carreiras policiais, sonha com concurso público em geral, porque teremos vários outros temas. Até logo, e esse é o nosso lema, nada menos que a vitória. Deus